Carol, bem-vinda! Eita Deus, que manhã gloriosa, abençoada, porque vamos aprender mais da palavra de Deus, vamos aprender mais sobre libertação, cura, e nós hoje estamos nessa caminhada de aprendizado sobre libertação. Estamos falando aí sobre os princípios básicos para uma libertação poderosa em Deus, porque libertação é um processo. Libertação é um processo diário, mas tem os meios, tem os caminhos, tem a forma de a gente chegar nesse lugar. E eu quero ensinar você, pela palavra de Deus, como que você chega nesse lugar. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Para você que está aqui ao vivo comigo, seja bem-vinda, bem-vindo. E para você que está entrando pelo canal do YouTube, também você é muito bem-vindo neste lugar. E dizer para você que toda segunda, quarta e sexta nós estamos aqui, trazendo uma palavra para restaurar nossas vidas, né? Nossa caminhada em Cristo. Então eu estou aqui. Se você é novo, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Thalita Mendonça. Estou aqui já há alguns anos, né? Fazendo live, sendo canal de Deus, de bênção para a sua vida. E eu creio que você entrou aqui porque o Senhor tocou no seu coração para você estar comigo, para você aprender da palavra de Deus. Então, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E também você que está ao vivo, quem está comigo aqui ao vivo, deixa eu ver. Eita, Ju, já está aqui, Isabela, Ana, seja bem-vinda, Cris. Ih, Jesus, coisa boa. Rita, Eliane. Gente, a palavra de hoje está poderosa, viu? Porque cada momento que a gente aprende, grava algo no seu coração. O que liberta é o conhecimento. Você pode orar, você pode jejuar. Eles são ferramentas importantes na nossa vida espiritual. Mas o que vai destravar, o que vai fazer com que você renove é a mente e o conhecimento. Então, transforma a sua mente pela renovação. Então, eu preciso renovar. Eu não posso ficar na mesmice desde quando eu aceitei Jesus. Eu só vou naquela coisinha ali, rasa, todo dia para a igreja, né? Todo domingo. Não. O conhecimento, ele é transformador, tá? Então, eu estou aqui para poder ajudar você, através do conhecimento que Deus tem me dado, levar você para esse lugar de cura, de libertação, tá? Esse é o canal da Thalita Mendonça, onde nós ensinamos. E aqui tem várias mensagens para a sua vida. E hoje eu quero falar algo para você que vai doer um pouquinho, né? Porque já ouviu falar que o remédio que cura, né? Aquele que dói, né? Não é fácil, é ou não é, gente? Né? Aquele que é amargo. Né? O pessoal fala assim, esse remédio é muito amargo, né? Antigamente falava. Então hoje vai doer um pouquinho, porque a gente vai tocar lidando com as feridas, né? Lidando com a memória das feridas. E vamos falar sobre os princípios básicos no processo de cura interior. Então quem vem me acompanhando aqui, se você ainda não assistiu os primeiros vídeos, assista, porque nós estamos falando sobre quebrando paradigmas, que é importante para a compreensão de tudo que a gente vai falar aqui sobre libertação. Gi, sejam bem-vindos, vocês que estão comigo no ao vivo, Ana, Midon, Lene. Olha, vamos lá. Depois vocês compartilham essa live, tá bom, gente? Compartilha com mais gente. Envia para as pessoas. Vai ficar no YouTube, fica mais fácil também de você compartilhar. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui. É muito importante que você se inscreva para que esse canal cresça, porque a gente compartilha tanta coisa, né? Mas compartilhar uma palavra de revelação, de libertação, tem gente que precisa disso. Quantas pessoas entram por aqui e falam para mim assim, poxa, eu cheguei aqui porque uma colega minha compartilhou comigo a sua live, pastora, e no dia que eu entrei, eu ouvi justamente o que eu estava precisando ouvir e aqui eu fiquei. Então, gente, seja o canal de bênção de Deus, né? Para compartilhar ela para alguém mais. E você vai ser bênção na vida dessas pessoas. Deixa eu orar por você, para aqueles que estão aqui comigo no ao vivo, para você que vai entrar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos a Ti. Estamos nessa manhã gloriosa, Senhor, de aprendizado, de conhecimento. Eu peço que o Espírito Santo venha falar conosco nesse momento. E venha falar com aqueles que estão entrando aqui. Deus, eu sei que essa palavra é uma palavra viva e eficaz. E ela penetra, Senhor, até na divisão da alma e do espírito.
que ela possa fazer uma transformação, Senhor, sobrenatural na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Para você que ainda não se inscreveu, está aberto a inscrição para a cura interior. Gente, vai ser forte, viu? Vai ser um tempo de libertação profunda. Mantanita, como que eu faço para participar? Se inscreve, tá aqui na minha bio já o link para você entrar. Se a data já tiver passado, também vai estar o link na bio para você adquirir a imersão e ser abençoado, ser transformado. Vai ter um material muito bom para você poder ter em mãos, né? Para você rever. Fica por 1 ano para você estar acessando. Então seja abençoado e abençoa pessoas também com essa imersão. Mas se você puder estar ao vivo comigo, esteja, porque você vai poder fazer perguntas, a gente vai poder estar ali conversando, né? Vai ser na sala do Meet, do Google Meet, super fácil, e você vai ser extremamente abençoada nesse dia. Vamos falar? Gente, no vídeo passado, nós falamos aí analisando um episódio, né, de uma irmã que consta na Bíblia, lá em o Evangelho de Lucas, de uma libertação que Jesus fez. E aí, agora eu preciso falar para vocês sobre, na verdade, a deformidade daquela mulher, né? Apesar de ser sustentada pela presença de um agente demoníaco, nós falamos semana passada, fora causada por um trauma que o texto demonstra existir. Por quê? Porque Jesus fala o tempo do trauma. Ele fala que foi 18 anos, né? 18 anos que Satanás deixava aquela mulher encurvada. Pensa, 18 anos, né? Então nós falamos sobre essa história. Uma das principais fontes de realimentação da alma, eu quero falar para vocês, é a memória. Por mais que a memória pode utilizar-se de mecanismo, como por exemplo subconsciente, ela é basicamente um elemento ligado à nossa consciência. Então tudo que está na nossa memória, ela liga-se à nossa consciência, onde estão registros de cada fato da nossa história. Então lembra-se que você é bio, né? Nós somos corpo, alma e espírito. Então se você pega, por exemplo, um cérebro, preste atenção, eu já falei isso aqui. Se você pega um cérebro de uma pessoa adulta e você pega o cérebro de uma criança, vai para análise, se você abrir, você vai ver o que ali? Somente material, massa, né? Você não vai ver, assim, o tempo, né? 50 anos que uma pessoa tem. Tá tudo ali escrito, tudo que ela viveu. Você não vai ver isso por um dado clínico. Você vai ver massas ali, cefálica. Aonde está? Aonde está tudo aquilo que essa pessoa viveu? Presta atenção. Onde está toda aquela história, né? Todo o sofrimento está justamente na memória. E onde fica essa memória? No mundo espiritual, que é na alma dessa pessoa, né? Então tá lá registrada. Então, basicamente está ligado à nossa consciência, onde estão registrados cada fato da nossa história. Então você precisa entender sobre isso, tá? Guardar isso na sua memória. Pessoalmente, a gente fala sobre o subconsciente ou inconsciente, porque eles podem ser interpretados de uma maneira, às vezes, a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala subconsciente, né? Ou inconsciente, porque às vezes ele pode ser interpretado de uma maneira perigosa. Por quê? Porque às vezes a gente quer fugir da responsabilidade. Então a gente fala assim, tá lá no meu subconsciente, eu já nem lembro mais, tá lá, né? Então a gente precisa trazer que a nossa memória, ela tá lá, ela existe e ela influencia no nosso estado físico. Tudo que está armazenado influencia no nosso comportamento. Muitas pessoas não sabem disso, né? Quando ela vai, por exemplo, para uma terapia, aí eu tô falando aqui como psicólogo em formação, a terapia ela é uma forma de tratamento. E o que ela visa, né? Aliviar os estresses emocionais. Então ela vai identificar a causa do problema, né, da saúde mental e auxiliar o paciente a descobrir novas formas de lidar com questões da vida.
tanto boa quanto ruim. Então, só que eu falei da semana passada que existe um elo, né, que é quebrado aí na psicologia. Porque nós, como cristão, agora, quanto espiritual, né, quanto uma mentora espiritual, nós acreditamos no espírito. Porque nós somos corpo, alma e espírito, como está em 1 Tessalonicenses 5:23. Então, o espiritual, ele é afetado. Né? É onde os demônios, né, agem nessas feridas da emoção. Por isso que eu vou fazer essa imersão, para a gente tratar profundamente sobre essa área. Profundamente tratar. Eu vou contar uma história de uma mulher na Bíblia em que Jesus fez uma terapia com ela. Né? No dia da imersão a gente vai aprofundar nesse assunto. Então, a gente precisa saber que a memória, ela é real, né? A Bíblia simplesmente estabelece que o ser humano é um ser consciente. A Bíblia fala que nós somos conscientes e não subconsciente ou inconsciente, né? A gente vê na psicologia que existem esses lugares, mas nós somos um ser consciente. Na verdade, essas terminologias não são encontradas na Bíblia, né? Subconsciente, inconsciente, porque a Bíblia fala que nós somos conscientes de todas as coisas. Portanto, quando a gente se falar sobre cura interior, a gente vai enfatizar a redenção dessa memória ferida, né? O que é a redenção? Que eu falei no outro vídeo. É a reabilitação. O que precisa ser restaurado. Então, quando a gente falar sobre cura interior, a gente vai enfatizar a redenção das memórias feridas. Que tá lá. Que tá aí. Isso é um produto de um conjunto de atitudes exercidas intencionalmente, com inteligência emocional, né? Discernimento espiritual e, acima de tudo, domínio próprio. E aí eu quero listar para vocês aqui, né, alguns princípios fundamentais que constroem uma linha de ação inteligente no processo clínico da cura da alma. Então, Mantalita, não é simplesmente você vai chegar, né, e a gente vai fazer uma oração. O que acontece muitas vezes na nossa cultura religiosa, né? Vamos orar. Vamos orar para esse problema aí, irmã? Você precisa apenas entregar na mão de Deus. Sim, precisamos orar, entregar na mão de Deus. Só que quando você vai olhar para dentro da igreja, você vai olhar para a vida da pessoa, né? O tempo que ela está ali de exposição na igreja, aquele problema está lá. Ela está sofrendo, tá ou não tá, gente? Fala para mim. Tá ou não tá? O problema não tá lá ainda. Às vezes a pessoa tem 5 anos de crente, 10, 15, 20 anos. Conta aí pra mim, você que tá aqui comigo no ao vivo, e você que tá vendo pelo YouTube, conta a sua história aí. Quanto tempo você tem de crente e que você ainda tá com aquele problema que permanece, né, ali, perturbando, né? Seja na área do casamento, né, no financeiro, de uma familiar, né? Ainda está ali. Por quê? Porque precisa de uma libertação, que é um processo. Então, vou falar aqui sobre princípios básicos no processo de cura interior. Então, vai doer um pouquinho, mas a gente precisa entender que não é simplesmente orar. Vamos, irmã, vamos orar, vamos fazer aqui uma campanha. Mas se você não tratar com profundidade, porque a cura vem aqui. O processo de cura é consciente. Ele não é inconsciente. Ele é consciente. E muita gente foge desse lugar. E vai fugir a vida toda. Lembra quando Jacó fugiu do irmão dele, Esaú? Por quê? Porque ele roubou primogenitura, não foi? Ele fugiu, foi para casa de Labão, ficou lá, passou tudo que passou lá. E Deus falou assim, agora tá na hora de voltar. Depois de 20 anos, ele teve que voltar para reconciliar com o irmão. E não foi fácil, não foi? Não foi fácil para Jacó voltar. A Bíblia diz que ele voltou e quando estava chegando próximo, né, de encontrar com o irmão, ele, a cada passo que ele dava, ele sacrificava. Porque ele ia enfrentar aquela ferida. Então é a mesma coisa, gente. Então na libertação é um processo de você enfrentar. Ó, verdade, o pessoal está falando aqui. Então eu sei que é verdade. Então a gente quanto é psicólogo, né, faz nesse momento da terapia essa revisitar, né? Revisitar muitas vezes a história da pessoa. E a Bíblia já fala sobre isso há muito tempo, né?
Então vamos lá, princípios básicos no processo de cura interior. Deixa eu falar alguns deles aqui. Confrontação. Pessoas enfermas na alma, elas precisam ser confrontadas na sua memória e história. O que temos visto na prática é que o próprio Deus é o grande especialista em caminhar nas feridas das pessoas. Exatamente porque Jesus carregou essas dores no seu sacrifício, porque ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus foi muito massacrado, né? E ele sabe o que é ferida. Então ele é a pessoa que faz isso, né? Que cura. Então, exatamente porque Jesus carregou essas dores no seu sacrifício. Muitas pessoas que aceitam este confronto acabam tendo experiências sobrenaturais com o amor do Pai. O ensino, né? As orações, os atos de reconciliação, que a gente fala sobre os atos proféticos, né? De cunho sacerdotal, aonde a gente ali faz esse ato profético. Por isso que na imersão a gente vai fazer muito ato profético. Então eu te convido a você estar aqui comigo. Então o ato profético, ele é um ato representativo, aonde a gente faz ali aquele momento de confronto, né? Então essa experiência, né, do ensino, da oração, do ato de reconciliação, podem ser ferramentas altamente estratégicas e terapêuticas para canalizar uma unção que confronta os traumas conhecidos e revela os desconhecidos. Eu fiz uma vez, eu faço mapeamento, né? Que é uma mentoria que a gente faz na área da libertação, de cura espiritual. E em dessas ferramentas, quando a gente usa, essa confrontação. Então, uma vez eu atendi uma moça, né, uma irmã, que a gente fez isso, inclusive, também no nosso presencial, quando a gente faz sobre heranças espirituais, sobre paternidade. A gente fazia ali aquele ato profético com aquela pessoa que pode configurar o seu pai, né? Você ir lá, dar um abraço, né? Muitas pessoas foram tão feridas na paternidade, e ali a gente faz aquele ato profético com aquela pessoa, colocando uma figura de um pai ali. E ali você dá aquele abraço, ali você fala o que você gostaria de falar que não falou. Então isso são atos que a gente vai trabalhando, que traz a memória e cura, é curativo, né? Então a gente faz muito isso. E às vezes naquele momento, né, a pessoa ela foi tão ferida que ela acaba às vezes não conseguindo. Mas com a ajuda do Espírito Santo, no momento de oração que a gente está ali intercedendo, ela consegue quebrar aquelas barreiras. Por quê, gente? Porque só tem cura com a revelação, com o confrontamento, com confrontação. Vai doer, a gente vai passar mal, a gente vomita. É o confronto. É onde vai acontecer a cura, tá? Mas isso direcionado pelo Espírito Santo, por pessoas que sabem orientar você, que têm preparo para isso, né? Tem capacitação. Então, outro princípio básico no processo de cura interior: confissão da culpa e da vergonha. A Bíblia fala que quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Então, enquanto eu guardei, olha o que Davi, né, no Salmo 32, se não me falha a memória, ele conta assim: enquanto eu me calei, os meus ossos foram se definhando. Então, quando um dos processos da cura interior é o que? A confissão. Por exemplo, na nossa imersão, nós vamos fazer isso através da confissão escrita. Depois, no final, na hora da gente orar, a gente faz um ato profético, tá? Porque quando eu falo, quando eu escrevo, eu estou ali confirmando aquilo que está vindo na minha memória. Então, a confissão da culpa e da vergonha. Esta é a maneira bíblica de quebrar o poder de um trauma. Por incrível que pareça, o caminho não é se proteger, mas se expor, tirar as mordaças emocionais. A grande pedra no caminho da cura das memórias é a reputação e a dor da vergonha. Então a gente vai fazer esse ato profético dentro da imersão, onde você vai estar ali para você falar
para você contar através do ato profético e você ser curado. Então, por mais que a gente, por incrível que eu pareça, o caminho não é se proteger, mas se expor, né? Porque aí a grande pedra no caminho da cura das memórias é a reputação, a dor da vergonha, sabe? Quando a nossa reputação ela é maior do que a nossa vontade, né? Do que a nossa liberdade, a gente fica preso. Tem gente que se coloca dentro de uma capa da religiosidade, mas quando a gente senta para conversar, quando a gente senta para poder analisar, tem tanta coisa ali dentro. Então, às vezes, as pessoas se escondem dentro da religião para poder esconder aquilo que tá, aquela culpa, né? Aquela vergonha. Mas Jesus, ele nos convida a confessar os nossos pecados, a trazer para fora, porque enquanto a gente esconde, o diabo explora. O inimigo é matéria-prima para o inimigo trabalhar. Eu vou aprofundar isso com vocês na imersão, tá? Porque lá a gente tem mais tempo para falar, para aprofundar, e vai ser tremendo. Então, outra coisa que ele fala aqui, a principal evidência de uma pessoa curada é a capacidade de falar da sua história com bom humor. Entende isso? Enquanto eu falo e aquilo é muito doloroso para mim, isso mostra pra gente que aquilo ainda é um sofrimento para você. Então tem coisas na minha vida hoje que eu consigo falar, né? Sem culpa, né? Eu já consigo conversar com meu esposo, já consigo falar com meus filhos, já consigo sem culpa, sem dor, né? Outro princípio básico no processo de cura interior é perdoar incondicionalmente injustiça e rejeições sofridas. Isto é um mandamento que tem que ser obedecido com profundidade e muita firmeza. Tá, gente? Às vezes, uma das áreas que a gente tem mais dificuldade na hora da libertação e onde tem muita manifestação é a pessoa que não consegue perdoar. Ela guarda ali rancor, mágoa profunda, tá? E como eu falei pra você, inconsciente, né, subconsciente, é uma forma da gente falar assim, eu já joguei lá no meu subconsciente, isso tá lá embaixo, já não nem me importa mais. Mas quando você confronta, quando você traz para fora, para você perdoar o seu abusador, né, o seu ofensor, aquilo vem com muito sentimento, porque na verdade tá na consciência. A gente jogou lá para poder esquecer um pouco, né? Mas, como eu falei aqui desde o início, a confrontação, ela é o caminho para a cura. Então, perdoar, a decisão irrevogável de perdoar, além de tirar o chão dos demônios, é altamente restauradoras. Por que, gente, tirar o chão do demônio? Porque o demônio, eles se alimentam da falta de perdão. Eu já fiz libertação de pessoas que tinham dificuldade de perdoar, não perdoavam. E manifesta. Às vezes não manifesta de forma violenta, né? Mas de outras formas. Por quê? Porque o inimigo fica se alimentando daquilo ali. Por quê? Porque não tem a ver, a perdoar não quer dizer que Deus assim, poxa, Deus, ele quer que o meu agressor, ele fica impune, né? Ele também não merece, não se trata disso. Se trata de que Deus sabe que enquanto a gente guardar aquilo ali, os demônios têm acesso ao nosso coração, têm acesso à nossa vida. E Deus quer te livrar disso. Porque isso é uma porta, né? Então, num processo de libertação, como a gente faz no mapeamento, a gente vai conversando, vai lidando com essas feridas, né? De forma bem compassiva, né, com compaixão e eficaz, tá bom? Então não é simplesmente assim, irmão, vamos orar. Porque às vezes a gente está aí 10, 15 anos só orando e não está resolvendo. Tem que ter um processo aí, tem que ter um processo para lidar com isso, né? Então, outra coisa, a decisão é irrevogável de perdoar, além de tirar o chão do demônio, é altamente restauradora. Mais um princípio básico é assumir a responsabilidade pelas escolhas erradas que foram feitas em função desses traumas.
fazer uma decisão interior de não mais reagir de forma. Fazer uma decisão interior de não mais reagir desta forma. Ou seja, de forma errada, de não assumir mais. Então, enquanto você foge de assumir a sua responsabilidade por esse trauma, você já está dificultando a sua libertação. Então, pessoas, gente, às vezes no processo de libertação, a pessoa dá tanta desculpa. A gente dá muita desculpa porque a gente quer fugir. Então, a melhor forma da gente lidar com um processo de libertação é assumir logo. Eu errei. Olha Davi, gente. Eu trago Davi porque Davi não esconde. A Bíblia não esconde o pecado de Davi, né? Tá tudo lá. A Bíblia não esconde o pecado de ninguém, gente. Justamente pra gente entender que a gente um dia vai ter que lidar com ele. A Bíblia fala que Davi fala assim, quando Natan chega para confrontar Davi, fala assim, olha, este homem é tu, você. E ele imediatamente fala assim, pequei contra o Senhor. E aí Deus fala assim, através da boca de Natan, fala assim, olha, por você ter confessado, você vai estar salvo. Você não morrerá, você vai estar salvo. Porém, né, as consequências desse teu pecado, a espada não vai sair da sua casa. Então, no processo de libertação, a gente lida com esses traumas e a gente lida com as consequências do pecado. Porque aí a gente precisa agora desligar essas consequências que foram ligadas. E isso é um processo mais pra frente pra gente falar, tá bom? Então, assumir a responsabilidade pelas escolhas erradas, reconciliar-se, mais um princípio básico, reconciliar-se unilateralmente com essas pessoas que provocaram o trauma. Agir com compaixão e misericórdia. Ou seja, não quer dizer que você precisa andar com ela, mas você precisa ir lá e reconciliar, né? É com o pai, é com uma mãe. Vai lá, depois que você passou por esse processo de cura, Deus vai te dar a oportunidade, no momento certo, de você reconciliar, reparar os danos, né? Que foram feitos com essas pessoas, tá? Confessar intercessoriamente os pecados e injustiça com as quais as pessoas nos feriram. Isso extingue ou inibe significativamente a exploração demoníaca, viabilizando a intervenção salvadora de Deus na vida dessas pessoas, discernindo a natureza da nossa batalha. Não lutamos contra carne e sangue. Não lutando contra carne e sangue é que combatemos o bom combate da fé. Então, quando a gente chega a conversar com essas pessoas, a esse ponto, né, nós extingue totalmente, né, toda a exploração demoníaca. Porque às vezes a gente fala assim, eu perdoo, mas ele lá e eu cá. Então, quando você chega ao ponto, né, da graça, chegar ao ponto de você ir lá e perdoar, dentro da nossa imersão, eu vou aprofundar sobre esse assunto, vou contar alguns testemunhos, alguns exemplos, né, de pessoas que liberaram, como que foi o processo, e vai ser transformador. Gente, então esses são os princípios básicos no processo de libertação, que Deus possa falar com você. Irmã Thalita, como que eu resolvo essas coisas? Aqui na minha bio você pode entrar, me chamar, né, nós fazemos mentoria, que é um processo de aconselhamento, onde a gente vai lidando com essas feridas, né, conversando. Eu ouço você e ali a gente vai te caminhando, né, para esse lugar de cura. Nós também temos a imersão que você pode participar, que vai ser profunda, extremamente importante para a sua alma, né? Balaão também disse, pequei, pois não sabia que estava nesse caminho, e assim Deus não o matou. Olha aí, contra exemplos na Bíblia, né, Ana? Obrigada, Ana, pelo esse acrescentar dessa informação. Então, gente, é isso. A Bíblia é milenar. Ela já traz todo o conteúdo. Aquilo que a ciência fala hoje para nós, a Bíblia já fala há muito tempo. Tá bom? Que Jesus te abençoe. Que você compartilhe essa live. Se você é novo aqui, olha, se inscreve, tá? Aciona o sininho, né? Dá um like lá. Além de você se inscrever, quando essa live estiver salva, dá um like, porque assim a gente vai ganhando aí que o YouTube, né, vai entender que está tendo uma interação e a gente quer chegar aí a 1000 seguidores para a gente conseguir já fazer
lives também no YouTube. Eu preciso que você me ajude compartilhando para a gente chegar a 1000 seguidores lá no YouTube, para poder eu conseguir fazer live por lá também, tá bom? Que Jesus te abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti derrame o seu rosto, a sua paz, e que você viva, tenha tempos de libertação e cura para toda a sua casa, em nome de Jesus. Até sexta-feira. Sexta-feira, toda sexta-feira, oração de guerra. Gente, não perca, tá? Aqui na sala do Google Meet, só você entrar na minha bio que você vai poder acessar essas informações. No meu Telegram, entra no Telegram, que lá eu disponibilizo o link para a oração de guerra. Gente, vai estar tremendo, tá? Nós estamos vivendo um tempo de oração. Lá eu estou ensinando a você como você guerrear nas regiões celestiais pela sua vida, pela sua casa, por tudo que leva o seu nome, tá bom? Sexta-feira, 6h30, estamos juntos, hein? Compartilha, Deus te abençoe.